Caliel, é um prazer estar aqui com você novamente, Caliel. Eu acho que já tivemos tantas outras vezes, né, juntos, e via esse programa, Diário News, é muito importante. E mais ainda, por se tratar de um tema que eu acho fundamental, que é a pandemia. Um tema que faltou da parte política, da parte técnica e da parte científica, uma coisa que se chama aproximação com respeito. Eu começo logo por aí, entendeu? Mas eu queria falar um pouquinho sobre o livro, para que quem estiver assistindo se situe. Bem, é o seguinte, uma pandemia é muito difícil de acontecer, não vem assim tão fácil, não. É né? verdade. No nível dessa que nós estamos, a Covid-19. Então, quando surgiu a pandemia, no final de 2019, e iniciado 2020, quando foi anunciada a Organização Mundial de Saúde, apresentou ao mundo inteiro, eu pensei assim, eu vou ficar preso dentro de casa, isolamento social e isolamento doméstico. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa. Falou meu nome aí, mas esse aí foi escrito por Gorete. A ideia foi de Gorete, minha e de meus 5 filhos. Oh, que legal. Eu disse assim, vamos fazer o seguinte, cada um, vamos fazer um diário individual, cada pessoa faz um diário individual, depois a gente soma tudo. Só que não deu certo, porque eles trabalham muito, cada um tem sua função, então acabou que esse diário foi feito por nós dois, Gorete e eu. E esse diário, nós começamos, inicialmente, pegamos apenas questões nossas, pessoais, mas depois nós estendemos para o que vinha acontecendo no país e no mundo naquele tempo. E é uma coisa, e te digo, que não é tão simples não, porque contém muita coisa relacionada à vida das pessoas, aos sofrimentos. Quando a gente colocou o título, fomos escolher o título, teria que entrar esse tema, pandemia, esplendor e sepultura. Só que eu jamais pensei, nós pensamos jamais que isso iria ter um impacto, porque muitas pessoas perguntaram, mas por que, de onde é que veio esse nome? E eu preciso dar uma explicação. Olavo Bilac, um grande poeta brasileiro, o príncipe dos poetas brasileiros, ele tem uma poesia chamada de língua portuguesa. Eu sou poeta, eu gosto muito do lirismo, do romantismo, da política, da poesia parnasiana. E lá ele tem esse dueto, sai no livro, é assim, última flor do laço, inculta e bela. Eis há um tempo, ele se reportando a língua, esplendor e sepultura. Então, nós achamos interessante esse termo, esplendor e sepultura, e colocamos. Só que, depois de sepultura, você vai encontrar o quê? Vida. Vida. Então, o tema, ele às vezes, muitas pessoas sentem o impacto da força, né? Mas eu estou colocando aqui porque aconteceu. Muito negativo, a maioria das pessoas vê como só negativo, exatamente, morte, perda financeira. Mas foi o que aconteceu. No dia 28 agora de março, 28 de março agora, que não terminou, a pandemia não acabou ainda. Exatamente. 28 de março, nós completamos exatamente, numericamente, 700 mil mortes. Só no Brasil. Só no Brasil, 700 mil mortes. No mundo dá mais de 3 milhões. Então, esse número nosso é muito alto, é muito grande e é muito significativo. E a gente não pode deixar que passe uma coisa como essa sem ter uma memória. Por isso que nós fizemos esse livro, para deixar como memória para as futuras gerações e para as gerações atuais que queiram ter um conhecimento a respeito de vários pontos que a pandemia atingiu. Um entendimento amplo, né? Exato. No livro, claro que o senhor fala questões de saúde. O que é que mais contém, além de questões de saúde? Nós falamos nas questões de saúde, nós falamos nas questões políticas, entende? Nas questões políticas tem uma coisa que é interessante, pouca gente sabe. Por quê? Quando nós tivemos isso é histórico. Nós tivemos, em 1918, 1919, a maior pandemia, pode ser considerada a maior do mundo, que foi da gripe espanhola. Essa pandemia, mesmo assim, no Brasil, ela só matou porque era pouca a nossa população. 35 mil pessoas. Mundialmente? Não, no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro. 35 mil pessoas, sendo 15 na zona rural, e 30 na zona urbana, no restante.
E é interessante os fatos que a gente pega, fatos semelhantes entre aquela de 1918, 1920 e essa de 2022. É uma coisa interessante, Caliel, que, meu Deus, o que aconteceu? Por exemplo, semelhanças. O mesmo documento que foi lançado pelo Ministério da Saúde, logo no início, orientando as pessoas, isolamento social, usar máscara, etc. Tal, esse mesmo movimento foi apresentado em 1918 pela Inspetoria de Saúde. Naquele tempo não tinha ministério. Não é interessante isso? Sim, sim, sim. A mesma forma de considerar a pandemia como uma gripezinha, que foi dito agora, nessa Covid, foi dito também lá atrás. Parece que as pessoas, os políticos, copiaram o que foi que aconteceu lá. Só que lá teve um fato diferente. Morreu um presidente da República, que foi o Hermes da Fonseca. O Hermes Rodrigues da Fonseca. Morreu da gripe espanhola. Morreu da gripe espanhola. E morreu em 1920. Interessante. Morreu em 1920 e foi o camarada que mais lutou em favor da saúde na época. Por exemplo, o Instituto Butantan, quem fundou foi ele. Que está aí. A Universidade de São Paulo, foi ele também que fundou. Foi um grande presidente do Brasil e foi o primeiro presidente a ocupar 2 vezes. Ele ganhou, só perdeu para Lula. Lula ganhou 3 vezes agora seguido, mas ele ganhou 2 vezes, mas não chegou a assumir. Ele faleceu. E depois nós tivemos, a gripe espanhola continuou até 1920, 1921, enfim, até que o mundo inteiro se despediu dela. Mas isso é fato importante, essa correspondência que existe. Os políticos de hoje, eles fizeram a mesma coisa, parecido. Só para a gente ter uma ideia, vamos pensar. Você sabe que gerenciar qualquer ministério não é coisa fácil. Não. Mas o de saúde no Brasil é uma coisa impressionante. Veja só. Até a pandemia, nós tivemos 12 ministros, em 12 anos, nós tivemos 11 ministros. Só na pandemia nós tivemos 4. Primeiro veio o Mandetta, né? Que se desencontrava com o presidente político, ele também querendo ser político, e se desentendia com a população e se desentendia com a ciência, que é o pior. Questionar a ciência é terrível. Mandetta. Depois veio o Teste. Depois veio, teve o Pazuello, o paraibano aqui de Pombal, Marcelo Queiroga, e finalmente Nise, que está aí. É a primeira mulher, inclusive, a ocupar esse cargo. Ela foi também diretora da Fiocruz. Então, uma mulher preparadíssima, é uma cientista, uma pessoa realmente que o compromisso dela é com a verdade científica. Entende? Então, você veja, como é uma coisa interessante. Como é que se coloca, num período tão curto, 11 ministros? Já é um sinal claro de falta de gerenciamento. Gerenciamento e de organização e de respeito à ciência. A ciência no Brasil não foi mais desrespeitada porque agora já existem algumas brechas, já se criaram algumas leis que se pode fazer uma defesa melhor. Naquele tempo era diferente, de 1920. Então essas coisas, por exemplo, vamos citar, você falou sobre saúde, vamos citar alguns fatos na pandemia de saúde. Por exemplo, a questão era tão séria no começo que tem no ciclo de vida, teve 2 grupos que sofreram muito. Quais são? As crianças e os idosos. Os idosos sofreram demais porque eles eram taxados como responsáveis por tudo que estava ocorrendo. E eles acabaram ficando trancados dentro de casa. Teve idosos que foram torturados, isso tem por comprovação, torturados. Nos Estados Unidos, encontraram numa casa de instituição de longa permanência para idosos, mais de 20 idosos mortos. Que absurdo isso. Mas no Brasil isso aconteceu no Santa Genoveva, no Rio de Janeiro, não é? Rio de Janeiro, em 1999, onde se encontraram 109 pessoas que morreram idosos e ninguém nem sabia. E não estava em tempo de pandemia, não. Então, nesse momento da pandemia, isso acrescentou. Caliel, era tão triste
que as pessoas, às vezes, prendiam lá no quarto do fim da casa a pessoa idosa. Não tinha respeito. Não deixava que ele manejasse o dinheirinho que ele recebia. Não tem isso aí. E se criou uma coisa que nós chamamos hoje, dentro da gerontologia, que é uma área que trata do conhecimento sobre os idosos, que se chama ageísmo. O que é ageísmo? É aversão, é ódio pelo outro. Então você via as pessoas odiando. Chegaram a um ponto, no Rio de Janeiro, ainda bem que a Sociedade Brasileira de Bioética, a Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria, conseguiu chegar em tempo. Mas eles queriam fazer o seguinte: para o camarada se internar no hospital, existia um protocolo onde a idade era o referencial. A coisa mais importante era a idade. Aí se proibiu, porque aí os idosos iam desaparecer tudo. Não é? Então você veja como existe isso. Crueldade, é um nível de crueldade. Não, crueldade, tortura. E da outra ponta, as crianças. As crianças foram altamente... é porque não divulgaram bem, mas o número de crianças que foram agredidas, torturadas, vilipendiadas, né, abusadas sexualmente dentro dos lares, não é na rua não, é dentro dos lares. Porque tudo isso que eu falei aqui com os idosos ocorre muito mais dentro dos lares, das pessoas, das famílias, do que fora. Com as crianças não é diferente, era o tio, o padrinho, o padrasto que faziam isso, e isso ficava por isso mesmo. Então você vê esses dois grupos aí, de crianças e de idosos, sofreram demais durante essa pandemia. E as pessoas... Eu me lembro um caso que aconteceu... Aqui em Cajazeiras mesmo aconteceu um caso terrível. Ana Laura, não sei se você lembra, uma criancinha que foi morta aqui em Cajazeiras, de Cachoeira dos Índios. Mataram essa criança de uma forma mais terrível possível. Os pais, ou foi um pai, foi um padrasto, não sei nem quem foi, nem me lembro de quem é. Eu sei que essa criança faleceu aqui, morreu dessa forma. Então, quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a ficar arrepiado. Daí o termo de sepultura. Porque você não mata outro se só para se sepultar, não. Você mata quando você tira dele o direito de liberdade. Você mata quando você estupra, quando você tortura, quando você sofre um processo aí injusto, judicial. Essas coisas todas matam a pessoa também, moralmente. A sepultura em vida, né? A sepultura em vida, muito bem, essa frase é importante. A sepultura em vida, até porque é aquela história, né? Nós somos seres vivos, nós estamos vivos, mas muitas vezes acontece o seguinte: a pessoa está somente viva, mas não tem vida. Não tem vida. Isso é muito triste, entendeu? Então, o ser vivo é uma coisa. Ter vida é outra coisa. E estar vivo é também outra coisa, diferente. Às vezes você está vivo, mas você não tem vida. O cara em cima, por exemplo, de uma cama, o tempo todo, 8, 10, 15 anos, né? Uma vida sofrida de sofrimento. Isso aconteceu também na pandemia. Sabe onde? Triste. Nós temos os chamados dilemas da medicina. Dilemas da saúde. Quais são esses dilemas? Primeiro, a eutanásia. Aconteceram muitas eutanásias, por mais que queira se negar, aconteceu. Por quê? Porque a pandemia pegou o Brasil no momento que nós estávamos e estamos ainda despreparados na formação dos trabalhadores de saúde. Infelizmente. Então, quem é que houve alguma perícia sobre esses casos? Não houve. E nem poderia haver. Ninguém aqui está criticando os profissionais, mas nós estamos mostrando que houve falha no procedimento. Por exemplo, por que se antecipou a conclusão da graduação do curso de enfermagem, de medicina, se antecipou um semestre para acudir à população? Aí a gente pergunta, será que esses profissionais estavam preparados para isso? Será que os hospitais estavam preparados, como nós vimos diversas vezes a televisão mostrando pessoas no meio da rua, morrendo, agonizando, sem ter um transporte para levar? Manaus, por exemplo, Manaus é terrível o caso de Manaus. O caso de Manaus faltou é uma coisa surrealista, faltou oxigênio. Sim, isso ali, eu falei, a eutanásia. Mas nós temos uma outra coisa pior, terrível, que chama-se mistanásia. Mistanásia é o seguinte, Ariel, é a pessoa morrer à míngua. Morrer
amigo no meio da rua, como aconteceu lá em Manaus. As pessoas morriam no meio da rua. As pessoas morriam antes de chegar o serviço de saúde. Isso foram milhares e milhares. Quando a questão da sepultura é simbólica, aquele horror de aquelas covas rasas que eles faziam, que ninguém sabe nem como é que enterrava aqueles mortos, como era a preparação, porque a urna às vezes não tinha o material necessário para evitar que houvesse uma contaminação das pessoas. Eu citei isso aí. Aí vai ter um outro lado, tem a distanásia. A distanásia é quando você amplia o tempo de tratamento de uma pessoa, você sabendo que ela vai morrer. Entendeu? A eutanásia, você desliga um aparelho, a pessoa morre. A distanásia, você fica segurando. Os hospitais no Brasil, isso é uma verdade, não adianta esconder, ocorre muita distanásia. Para que você ser rico? Quando o cara é muito rico, aí fica lá, levando aquele menino, aquele artista que era Paulo, não sei o que, aquele camarada ali, não sei quanto tempo ele passou, mas as pessoas sabiam que ele estava morto. Mas era um homem rico. Então essas coisas existem. E finalmente a ortotanásia, que é a mais importante, que é a morte direta. A morte onde você tem realmente compaixão da pessoa. Mas ele vai normalmente. Isso foi o caso, por exemplo, do Papa João Paulo II. Ele pediu para que deixasse que ele morresse sem usar medicamentos. Os medicamentos que não teriam realmente nenhuma utilidade, não tinha eficiência para o caso dele. E ele morreu assim. Então, como nós falamos um bocado de coisa, foi sobre, só dentro desse âmbito de saúde. Se entrar no âmbito econômico, é terrível também. É terrível. Porque o âmbito econômico foi uma coisa... A fome. O Brasil hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. Isso é um dado que envergonha. Envergonha. Sem condições de uma refeição por dia. Josué de Castro, se ele fosse vivo, eu acho que ele teria morrido. Que foi o homem que mais discutiu e debateu a fome no Brasil. Criou o mapa da fome. O mapa da fome de Josué de Castro, de 50 anos atrás, é o mesmo mapa da fome atual. E interessante, as regiões praticamente a mesma região. Isso é uma coisa que é preciso a gente avaliar, botar na cabeça, e o 2024 vem aí. Vem política novamente. Vem política por aí e as pessoas têm que começar a analisar todos esses fatos, porque o Brasil não está preparado. Eu vou citar outro caso. Lembra da vacina contra a varíola do macaco? Ainda bem que aquele ali gorou, não era uma coisa que fosse avançar. Mas nós tivemos casos, a vacinação das crianças no Brasil. Esse é outro ponto que a gente tem que falar, que é a vacinação. O povo brasileiro, eu dou um viva para o povo brasileiro, porque nós somos um povo que nós realmente cumprimos o que as autoridades sanitárias mandam, que é a vacinação. Doutor Inácio, nós já estamos... O papo é muito bom, a gente promete trazer o doutor Inácio novamente, né? Ele vai estar mais presente aqui em Cajazeiras, ele está em João Pessoa e Cajazeiras, mas a gente vai poder, quando ele estiver aqui, a gente vai puxar ele para cá novamente. Tudo isso está no livro. Tudo isso está no livro. E muito mais. Algumas coisas mais. Já tem previsão quando é que o livro vai ser publicado eu quero fisicamente? Ver se em setembro, se Deus quiser. Setembro deste ano. Deste ano.